pastagens me faz repousar, as águas tranquilas me conduzirá, no caminho da justiça me guiará, mesmo andando pelo vale escuro. Nada temerei, pois me sinto seguro, sua vara e cajado garante o futuro. Diante de mim e dos meus inimigos, um banquete de honra ele vai preparar. Unge minha cabeça com óleo, meu copo se enche até transbordar. Sua bondade e grande amor estão sempre comigo, e enquanto eu viver na casa de Deus vou permanecer. Sua bondade e grande amor estão sempre comigo, e enquanto eu viver na casa de Deus vou permanecer. Sua bondade e seu grande amor, meu bom pastor, meu bom pastor, meu bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, as águas tranquilas me conduzirá, no caminho da justiça me guiará, mesmo andando pelo vale escuro. Nada temerei, pois me sinto seguro, sua vara e cajado garante o futuro. Diante de mim e dos meus inimigos, um banquete de honra ele vai preparar. Unge minha cabeça com óleo, meu copo se enche até transbordar. Sua bondade e grande amor estão sempre comigo, e enquanto eu viver na casa de Deus vou permanecer. Sua bondade e grande amor estão sempre comigo, e enquanto eu viver na casa de Deus vou permanecer. Sua bondade e seu grande amor, meu bom pastor, meu bom pastor, meu bom pastor. Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês que se juntam a nós para celebrarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vivemos o período litúrgico do tempo comum e a nossa primeira disposição será de nos colocarmos em oração. Oremos ao Senhor. Deus amado, aceita o nosso culto, o nosso louvor, o nosso ser. Tudo o que somos, oferecemos a Ti. Exaltamos e louvamos o Teu nome, porque tens feito maravilhas. Teus preceitos são fiéis e são verdadeiros. Tu conheces, Senhor, as nossas lutas, nossas apreensões. Prosseguimos vivendo no meio de uma pandemia, assolados pela insegurança, queda nos rendimentos. Precisamos reconfigurar nossa maneira de viver, de relacionar, de agir, de ser. Pastoreia-nos, Senhor. No meio dos desafios, confiamos na Tua provisão. Nos regozijamos, porque confiamos que assim como no passado, nosso Deus caminha conosco. Nossa segurança se recompõe porque confiamos nos Teus cuidados, no Teu amor, na Tua provisão. Confiamos no porvir, na salvação que vem do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Ouçamos a leitura da palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória sublime em majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rindamos que alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rindamos que alcancem os céus. Eterno Deus, seus filhos veis prostrados, em meio ao brilho da superna luz, pois no pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amados irmãos e irmãs, pessoas que estão participando deste glorioso culto, nós pedimos neste instante que se coloquem diante de Deus, se coloquem diante do Senhor, confessando-nos através da oração. Amado, soberano e eterno Pai de amor, de bondade, de graça e de misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus Santo, sabendo, Senhor, que somos pessoas limitadas, das muitas vezes, ó Deus, que necessita, Deus, do Teu socorro, do Teu abraço e principalmente, ó Deus, do Teu perdão. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, em nossa caminhada, em nossa jornada. Confessamos, ó Deus, que somos carentes da Tua intervenção divina. Senhor, fica conosco.
e dê-nos, ó Deus, a tua bênção. Isso, Pai, é o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Proclamação do perdão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, paz do Senhor, gente. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Quero te convidar já neste momento a estar entregando ao seu melhor. Nós viemos aqui simplesmente para oferecer ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que só Ele é digno, que só Ele merece. E eu te convido a neste momento estar se desprendendo de tudo que possa te impedir de adorar a Ele com toda a intensidade do teu coração nesta manhã, com toda a intensidade do seu ser. Adore a Ele como você nunca adorou antes. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, cante isso, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
Recebemos do teu amor nesta manhã, Jesus. Recebemos do teu amor nesta manhã, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Cante isso. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Cremos nisso, Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Só Ele traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício ali naquela cruz. Sabemos que nunca houve e nunca haverá amor que se compare ao teu. Oh, Jesus, obrigado. Nós recebemos deste amor nesta manhã. Nós recebemos o teu amor neste dia. Nos alcança mais uma vez com o teu amor. Recebemos o teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Receba nessa manhã a nossa adoração. Receba nessa manhã o nosso louvor. A Ti toda a honra, Senhor. A Ti toda a glória. Seja exaltado, seja adorado, Jesus. Tu és o Rei neste lugar. Tu és o Rei em nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. Aleluia, aleluia. A graça e a paz aos amados irmãos e irmãs, aos docentes, discentes e todas da Faculdade de Teologia, da nossa comunidade e todos e todas que esta palavra alcançar. A palavra de hoje nos convida ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso de 1 a 14, e a palavra nos diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se oportunaram e não se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos estar orando neste tempo. O Espírito Santo nos inspira e nos edifica de acordo com a Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem diz: as bodas do Cordeiro. Eu tenho como costume dizer que nós, aqui nessa terra, temos duas alianças, e ambas são eternas. A primeira é a nossa aliança num casamento, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mandamento instituído por Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24, que a palavra do Senhor nos diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. E a outra aliança é entre Deus e o ser humano. Os rituais de casamento, como neste texto que nós lemos, fazem parte do cotidiano do ser humano. Desde o alvorecer da humanidade, eles se encontram presentes em nosso dia a dia. Na literatura bíblica encontramos inúmeras perícopes que tangem este tema. Aliás, a figura das bodas trata-se de uma imagem complexa e amplamente usada e utilizada pelos autores das narrativas bíblicas. Nesta perspectiva imagética, Jesus discorre a respeito desta parábola, que alegoricamente trata de um rei que celebrou as bodas de seu filho. Assim convidou primeiro a Israel, e estes o negaram, e posteriormente esse convite foi estendido aos gentios. Na concepção judaica, as bodas era a celebração do casamento, e apresenta momentos dentro desta celebração. A festa, ela dá início com os atos ritualísticos. Enquanto a festa continua, os noivos saem da festa para consumar a aliança, e posteriormente a isso retornam à festa, que pode continuar por dias. O estudo desse texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, corrobora com o testemunho de Irineu e Orógenes, que declaram que Mateus, este evangelho, foi escrito para os convertidos do judaísmo. Esse era o contexto que estava ao redor da comunidade de Mateus.
E o plano de fundo deste bloco analisado, onde se encontra a nossa perícope, Jesus ele está no templo. Se nós percebermos os versos 23 e 27 do capítulo anterior, o capítulo 21, narram a terceira visita de Jesus ao templo, em dias sucessíveis, no qual Jesus foi interrogado pelas autoridades do Sinédrio. Nesses versículos, principais sacerdotes, anciãos do povo e escribas, a respeito de com autoridade ele realizava essas coisas, e quem que havia concedido ou dado essa autoridade para ele ensinar, para ele curar e para ele falar no templo, pois esta autorização para estas práticas costumava ser fornecida pelo Sinédrio ou algum rabino eminente, que dava testemunho quanto à validade dos ensinamentos. A partir deste diálogo, Jesus nos propõe a eles 3 parábolas: a dos 2 filhos, a dos maus lavradores e das bodas do cordeiro, que é a parábola do nosso texto. Em nosso texto proposto, que é a parábola das bodas do cordeiro, o anfitrião ou o rei, que é o próprio Deus, ele celebra as bodas do seu filho. Ele celebra as bodas do seu filho, que é Jesus, no qual este consumaria a sua aliança, uma aliança que faria com a sua noiva, que é a igreja. E esta alegoria de casamento, ela fica bem clara ao nos depararmos com a narrativa das bodas do Cordeiro, descrita em Apocalipse capítulo 19, dos versos 7 a 10, e a palavra nos diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada, foi-lhe dado vestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois os linhos são as boas obras dos santos. Ele me diz então, escreve: felizes são os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas palavras são autênticas de Deus. Este texto, retirado com a versão na Bíblia de Jerusalém, no qual observa-se por um viés literário, que além de toda a imagética do texto, está presente aqui uma das maiores metáforas do cristianismo: o casamento e a união de Cristo, o noivo, com a sua noiva, que é a igreja. E nessa concepção de aliança e convite às bodas do Cordeiro, que o nosso texto se desenrola, Jesus se utiliza da imagética das bodas para falar do reino dos céus, no qual teríamos que aceitar o convite do rei e se tornar parte deste reino que está entre nós, com as manifestações de Deus, e que se tornará pleno este reino com a volta do noivo Jesus, que vem para buscar a sua noiva, que é a igreja. No diálogo, lá no capítulo 21, entre Jesus e os principais sacerdotes, do versículo 24 a 27, Jesus ele faz uma citação, e nessa citação ele cita João Batista. E ele cita que João Batista, ele anunciou a vinda de Jesus. João Batista anunciou que o Cordeiro viria, que o Cordeiro seria a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o noivo viria, o próprio Cristo viria. E Jesus ele vem, o Cordeiro de Deus, e na cruz do Calvário ele consuma esta aliança, a aliança de Cristo com a sua igreja, ele consuma com a sua morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia, e hoje ele está à destra do grande rei, e o grande rei nos convida a participar das bodas do Cordeiro, que acontecerá em sua volta, na sua segunda vinda, e que nos fornece vestes nupciais para fazermos parte da grande festa. Para os judeus, a noiva, descrita tanto nos evangelhos, Antigo Testamento e Apocalipse, é a nova Jerusalém, que descerá ataviada dos céus. Porém, para os gentios, numa concepção gentílica, eles são a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo e concebemos esta aliança com o noivo Cristo Jesus. A partir desse contexto apresentado, o grande rei nos convida às bodas do Cordeiro, mas nos coloca aqui condições para participar das bodas e de seu reino,
Ou seja, as Escrituras indicam que somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes. Apresentarei na sequência as responsabilidades e condições apresentadas. No versículo 5, a palavra vem dizer que alguns não se importaram com o convite do rei. Ou seja, alguns eles são responsáveis pelas suas escolhas. Estes são responsáveis pela sua indiferença, pois foram indiferentes ao chamado e ao convite do rei. Ou seja, expressam deles uma falta de interesse, uma falta de zelo, uma falta de cuidado. Ou seja, um descaso com o convite do rei, com o convite do próprio Deus. E eles também têm algum apego, um apego às coisas terrenas. Você olha no texto, na narrativa que apresenta que eles vão para seus negócios, outro eles vão fazer outras coisas. Ou seja, este grupo aqui que eu coloco, eles são responsáveis diante das suas escolhas e das suas atitudes, responsáveis pela sua indiferença. O outro grupo que o texto nos coloca é no versículo 6, e esses que não aceitam o convite, eles são responsáveis pela sua rebeldia, porque a palavra diz: e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Eles são responsáveis pela rebeldia que é causada pelo convite. Ou seja, aquele que não vive em conformidade aos mandamentos do rei, são perversos, pois fazem o contrário ao que o rei lhe agrada. Eles não querem agradar a Deus, mas são rebeldes ao convite do Senhor. E uma terceira responsabilidade pelos seus atos é a justiça própria. Este outro grupo, ele é responsável por não aceitar o convite e pela sua justiça própria. Porque no verso 12 vem dizer que são aqueles que entram na festa, mas não querem vestir as vestes nupciais. Ou seja, são aqueles que querem estar na festa, até querem estar lá, porém do seu jeito, pela sua própria justiça, pelas suas próprias obras. Estes não se submetem aos padrões do reino, não acreditam e não aceitam serem transformados à justiça do rei. Este é o outro grupo. E isso acaba soando, esta atitude de justiça própria, ela acaba soando como uma afronta ao rei, de não estar com as vestes nupciais, declarando uma não aceitação com a sua atitude. É um exemplo que eu coloco aqui, é como uma mãe que veste preto no casamento do filho. Ela está comunicando algo, está comunicando contrariedade àquele momento. Em vez de festa, ela está celebrando o luto. Eu coloquei aqui algumas responsabilidades. Responsabilidade pelos atos de não aceitar o convite. Mas o rei também coloca uma condição. E a condição para participar da grande boda do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, é ter as vestes que o próprio rei oferece, que são os atos de justiça. É se despir de nossas vestes de pecado, da corrupção e da maldade, rasgar os nossos trapos de imundícia, que são as nossas obras. É nós se arrependermos, se quebrantarmos aos pés do grande rei e vestir as vestes nupciais, transformar as nossas obras de imundícia transformadas em atos de justiça perante este tempo e perante essa terra. Isso é uma condição para participar do reino e da grande boda do Cordeiro. E eu concluo aqui com o texto de Apocalipse 22, verso 16 e 17, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. O grande rei nos chama, meus amados irmãos e irmãs. A sua graça foi derramada e o convite a uma aliança com Cristo, seu Filho, é feito. Que possamos reconhecer a fraqueza e miséria de nossas obras, que possamos nos arrepender de nossas vestes imundas pelo pecado. Assim seremos justificados
pelo sangue do Cordeiro, que consumará nossa aliança com Ele e transformará nossas vestes em atos de justiça, nos quais estaremos caminhando firmes em nossa aliança com Jesus e nos preparando para o grande dia. Como diz uma letra de uma canção escrita pelo Rodolfo Abrantes, diz assim: o que era, é e há de vir, nos chama a mostrar o caminho de volta para Ele. Esse é o chamado do Senhor para nós. Deus nos abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Amém. A criança tem direito a ter a sua individualidade respeitada pela comunidade de fé. Eu quero que vocês me aceitem e me respeitem do jeitinho que eu sou. Deus criou a mim, criou a você, criou a nós todos parecidos com Ele. Deus criou a mim, criou a você, criou a nós todos parecidos com Ele. Deus criou a mim, criou a você, criou a nós todos parecidos com Ele. Deus criou a mim, criou a você, criou a nós todos parecidos com Ele. Amoroso Deus, alimentados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, renova nossa fé, nossa esperança, manhã após manhã, e em nossa intercessão, pedimos pelas famílias que aqui estão presentes e representadas. Clamamos, Senhor, em favor das pessoas que estão envolvidas em trabalhos tão necessários, com tantos desafios, como os brigadistas, ó Deus, que estão combatendo os incêndios no bioma do Pantanal. Protege, Senhor, os profissionais da área da saúde. Força, Senhor. Dê inspiração para as pessoas envolvidas nos trabalhos que permeiam o processo de formação educacional. Deus amoroso, cuide das famílias enlutadas. Consola, Senhor, renova o vigor daquelas que estão cuidando, ó Deus, dos seus familiares. E nós te pedimos, ó Pai, conduz o Senhor. Permita, ó Deus, que o teu consolo inunde o nosso coração, nossos relacionamentos, que a tua graça espalhe a tua santidade e a necessidade de transformação do nosso mundo. Oremos, confiantes, em nome de Cristo Jesus. E que a tua paz nos dê segurança e que a tua bênção nos acompanhe, alcançando todas as pessoas que celebram o dom da vida. Nos abençoe, Senhor, em teu nome santo, e que teu Espírito Santo nos envolva, e que o mover de Cristo Jesus, os seus ensinos, oriente nosso viver. É em nome do Trino Deus que nós oramos e buscamos e confiamos na tua bênção, hoje e sempre. Amém.